Olá, hoje é sexta-feira, primeiro dia do último mês de 2023. E esta sexta-feira de dezembro também marca o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. No Brasil, os olhos se voltam para o bairro do Mutange, em Maceió, onde há o risco do solo colapsar e engolir casas. No cenário internacional, após uma pequena trégua, Israel volta a bombardear pesadamente Gaza. Dia ainda em que o Brasil assumiu pela primeira vez a presidência temporária do G20. Ainda nesta edição, tem Diese comentando o aumento do emprego, desconto do FIES para médicos e muito mais. A partir de agora, você acompanha as notícias de interesse dos trabalhadores, dos movimentos populares em defesa dos direitos humanos e da democracia, que estão aqui no seu jornal, que começa agora. Aconteceu ontem na Associação dos Amigos da Escola Florestan Fernandes o segundo evento de lançamento do estudo Titulação dos Assentamentos Rurais, o que está em jogo quando a mercantilização da terra é priorizada em detrimento da reforma agrária. O estudo da ONG Fase, em parceria com o NEC PUC-Rio, mostra que no governo Bolsonaro, a titulação de terras aumentou, enquanto a destinação para a reforma agrária deixou de ser prioridade. A reportagem é de Hanna Rodrigues. Mercantilização de terras é destinar terras públicas para proprietários. O problema é que durante o governo Bolsonaro, isso foi usado para que essas terras acabassem na mão do mercado. Desde 2014, uma série de mudanças normativas fez uma alteração na legislação de reforma agrária para que os assentamentos, ainda com baixos investimentos de infraestrutura, se adequassem, que a norma se adequasse a uma situação fática para que os assentamentos pudessem ser titulados. Então, teve uma mudança a partir da Lei 13.001 de 2014 e depois uma mudança ainda mais estrutural a partir da Lei 3465 de 2017, que criaram esse cenário da reforma agrária que fragiliza a obtenção de terras, a seleção das famílias. O estudo mostra que nos últimos 15 anos, a terra foi o ativo que mais teve valorização. Entre 2009 e 2014, os preços médios das terras subiram 95%, com destaque para o Centro-Oeste, onde o aumento foi de 130%. Quando a política de reforma agrária se foca na política de titulação apenas, o que ela está mirando é liberar essas terras para o mercado e não garantir a reprodução social das famílias naquele assentamento. E o pano de fundo por trás disso é a valorização do preço da terra no Brasil. Há uma pressão muito grande por captura de terras públicas no país, que explica não só o crescimento da titulação, a priorização das políticas de titulação, como explica também várias iniciativas legais que estão sendo desenvolvidas a nível federal e também estadual, de regularizar terras griladas, por exemplo. Em São Paulo, uma lei aprovada em 2022 tem regularizado áreas invadidas por fazendeiros. Aqui no estado de São Paulo, principalmente na região do Pontal do Paranapanema, nós temos milhares de hectares de terras que são terras devolutas, inclusive uma grande quantidade já reconhecida pela Justiça, que também essa lei permite que o Estado venda essa terra por um valor simbólico, ou seja, por 10% do valor da terra nua, para os grileiros que já estão ocupando essa terra de forma irregular, ou seja, é uma terra devoluta, que, de certa forma, é da sociedade, é do Estado de São Paulo, que será transformada em mercadorias, mercantilizada, para atender a demanda dos grandes grileiros de terra da região do Pontal do Paranapanema. A grande liquidação de terras, promovida pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas, tem sido questionada no Supremo Tribunal Federal. Que ela foi tirada de pauta, lá do Supremo, por uma articulação do governo do Estado de São Paulo, certamente deve ter toda uma articulação política nesse sentido, e então saiu de pauta, e a gente está preocupado com isso, que de fato qual é a força que o governo do Estado de São Paulo tem para manter essa lei, que é uma lei que contraria a Constituição brasileira, e o pior é que eles podem usar essa lei, inclusive, como modelo a nível nacional.
Em Maceió, capital de Alagoas, a Defesa Civil informou hoje que a área ao redor da mina de sal-gema da Braskem está afundando em uma velocidade de 2,5 km por hora. O sal-gema é um cloreto de sódio utilizado para produzir soda cáustica. A Defesa Civil se disse em alerta máximo. O deslocamento vertical acumulado na área da mina é de quase 1,5 metro. Há 2 dias, 23 residências que foram desocupadas. Ontem, um novo aviso foi emitido sobre a possibilidade de colapso às 6 horas de hoje. Mas até agora, nada aconteceu. O temor é de que a cratera chegue a 300 metros de diâmetro, do tamanho do Maracanã. A possibilidade de desabamento da mina da Braskem, empresa responsável pela mineração que afetou 5 bairros, provocou a evacuação de um hospital e levou a prefeitura a decretar situação de emergência. Nos últimos 5 anos, 60 mil pessoas foram deslocadas devido ao afundamento do solo causado pelo vazamento de líquido depois de 40 anos de exploração da mina. Em 2018, surgiram as primeiras rachaduras. Uma delas com 280 metros de extensão. No mesmo ano, houve um tremor que agravou as rachaduras e crateras no solo, provocando danos irreversíveis nos imóveis. Em 2019, o Serviço Geológico do Brasil confirmou que a mineração provocou a instabilidade no solo e foram emitidas as primeiras ordens de evacuação para moradores. Desde então, mais de 14 mil imóveis precisaram ser desocupados, transformando áreas antes habitadas em bairros fantasmas. E o comentarista político João Caires chama a atenção para o que considera um escândalo. O governador bolsonarista Tarcísio de Freitas repassa muito mais dinheiro às linhas privatizadas no metrô de São Paulo, menores e que transportam menos gente do que as linhas maiores administradas pelo Estado. Vamos acompanhar. Vejam só, o absurdo é tamanho, né? Deveria estar todos os dias sendo repetido de manhã, de tarde, de noite, aí pelos grandes meios de comunicação. O site UOL revelou nessa semana que o governo do estado de São Paulo repassa um subsídio para as empresas privadas, as empresas que ganharam a concessão de metrô e trens em São Paulo, muito maior do que as empresas públicas, mais que o dobro. E apesar disso, eles carregam muito menos gente. Então, ou seja, a passagem no setor privado para o governo é muito mais cara que no setor público. Então, por que cargas d'água a gente privatizou essas linhas? Não era para ser mais eficiente, ter um custo menor? Muito pelo contrário, é uma mamata. Essas empresas privadas ganham concessão e o Estado continua pondo dinheiro nelas. Não é isso que a gente discute, que a gente vê falar que privatização é mais eficiente, que as empresas privadas são muito mais eficientes, né? Aquela questão da meritocracia do setor privado, tudo balela. E lembrando que isso aí não é novidade. O site, né, da Rádio Brasil Atual já tinha publicado isso em agosto, no final de agosto desse ano, uma matéria com alguns detalhes sobre isso. Mas não deu muita repercussão. Saiu no UOL, saiu uma repercussão maior, até porque é de uma grande empresa, da grande mídia, mas a Rádio Brasil Atual já tinha feito esse trabalho de utilidade pública para a população brasileira. E agora, vocês não acreditam, uma vergonha maior ainda. O governador Tarcísio quer repassar 700 milhões para essas empresas que já ganham um absurdo de subsídio, que esse subsídio deveria ser para as empresas públicas, então já ganham um absurdo de subsídio, e aí querem quase 700 milhões porque teve um descompasso financeiro, né? O problema da pandemia, eles não tiveram o número de pessoas suficiente, ou seja, perderam dinheiro na pandemia. Vejam só, que culpas temos nós sobre a pandemia? Se for assim, o governo Tarcísio, né, o senhor Tarcísio, ele vai ter que reembolsar todo mundo, né? O pequeno comerciante, né? Inclusive o camelô que vende na rua, o pipoqueiro, os donos de bares, restaurantes que ficaram sem vender, todos tiveram problemas com a pandemia. E eu me lembro aqui que o estádio, né, do Pacaembu, que foi privatizado aí pelo seu Dória, também alegou isso. Ele queria receber uma indenização da prefeitura pelas perdas da pandemia. Olha só o absurdo e a cara de pau. Ou seja, esse pessoal aí, privado, ele quer cada vez mais arrancar. Então é benefício. Benefício, benefício e benefício, ou seja, privatiza-se os lucros e
estatiza os prejuízos, ou seja, se não dá lucro, passa para o Estado. Se dá lucro, fica com a iniciativa privada. Não é à toa que eles ficam de olho nas principais empresas estatais. Por isso que eu digo, nós temos aí a discussão da Sabesp, que é uma empresa lucrativa, rentável, funciona, é um monopólio público, que se virar um monopólio privado vai ser um desastre, assim como estamos vendo nesse setor privado. E vejam só, as linhas privadas, tanto do metrô como dos trens, que estão sob controle desse consórcio, são as que mais dão problema, todos os dias param. E não é por falta de dinheiro, como disse aqui, eles estão recebendo um subsídio, assim, absurdo, muito maior, e assim, são menores, é uma linha menor do que as linhas que estão ainda no controle do Estado. Então, um absurdo o que o senhor Tarcísio quer fazer. Por que ele está fazendo isso? Quais são os reais interesses de dar um subsídio de quase 1 bilhão para essas empresas que deveriam prestar um serviço eficiente e não o prestam? Na semana que vem, o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, planeja publicar um edital de concessão de rodovias à iniciativa privada, que inclui estradas do litoral paulista e da região de Mogi das Cruzes. Prefeituras e representantes da sociedade civil tentam na justiça barrar a concessão sob o argumento de que se criará pedágios urbanos e a cobrança pode prejudicar o turismo. Uma boa notícia. No Brasil, entre 2019 e 2022, o número de ocupados com ensino superior completo cresceu 15%. Uma outra notícia não tão boa é que muitas vezes essas pessoas somente conseguiram ocupações em postos de trabalho não condizentes com essa escolaridade. As revelações são do boletim Emprego em Pauta do Diese e sobre isso nós conversamos com um dos autores do estudo, o economista Gustavo Monteiro. Vamos acompanhar. O que aconteceu foi que teve uma ampliação do número de vagas, tanto nas universidades públicas quanto nas universidades privadas. E o que aconteceu foi que o número de ocupados com diploma aumentou, mas o mercado de trabalho não conseguiu acompanhar essa dinâmica. Então, não tem postos de trabalho suficientes para conseguir absorver essa mão de obra qualificada, que aumentou muito nos últimos anos. É que os outros países que a gente tem como referência, eles são diferentes, né? Eles têm um mercado de trabalho diferente do Brasil, porque a gente observa isso nos países desenvolvidos, né? Mas tanto o mercado de trabalho quanto o sistema educacional dos outros países são muito diferentes. Então, a gente tem alguns países que mais da metade da população tem ensino superior. Mas aí, eles também têm mercados de trabalho diferentes, mercados mais formalizados, tem uma desigualdade menor, né? No caso do Brasil, esse problema é dramático porque tem uma desigualdade muito grande. O que aconteceu foi que a expansão do emprego e do trabalho em geral, nessa recuperação que a gente passou agora, ela aconteceu muito nos setores de serviços. Então, quando a gente olha quais foram as ocupações que mais cresceram, elas têm a ver ali, né, quando a gente olha entre as pessoas com ensino superior, na área de serviços como saúde, educação, transporte, ou então na área do comércio, né? E esses setores, eles, em geral, têm ocupações mesmo que não demandam uma qualificação formal. Esses dados mostram que não basta aumentar a oferta de educação, porque mesmo quando as pessoas conseguem acessar e concluir o ensino superior, as desigualdades elas continuam, né, por muitos motivos, né? Não é só a educação que determina qual vai ser o trabalho e o rendimento da pessoa. Então, aquelas pessoas que elas vêm de lares mais ricos, elas conseguem se beneficiar de redes de contatos melhores, conseguem estudar em universidades melhores e até em cursos em que a renda é maior. Então, isso faz com que aquelas pessoas que vêm de lares mais favorecidos, elas conseguem ter não só um acesso à educação melhor, mas também como uma inserção no mercado de trabalho melhor. A primeira coisa que tem que acontecer é o crescimento econômico. E isso está acontecendo, né? A atividade econômica ela está se recuperando. E isso vai ter um impacto no mercado de trabalho porque vai melhorar a situação dos trabalhadores. Eles vão ter mais poder de barganha, a tendência é que os rendimentos aumentem. Mas também esses dados eles mostram que os setores no Brasil que estão crescendo mais, eles não estão conseguindo absorver essa mão de obra especializada, né, e qualificada. Então, é importante que, além de você ter
aumentar o acesso à educação superior, você também estimule esses setores que conseguem absorver uma mão de obra mais qualificada, que conseguem agregar maior valor. Então, é importante ter essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o principal agora que dá para fazer no curto prazo é a retomada do crescimento econômico. E isso vai levar a uma melhoria do mercado de trabalho. O seu jornal faz o intervalo. Daqui a pouco você acompanha outras notícias deste dia 1º de dezembro de 2023. Já tá bem difícil, né? E se continuar nesse ritmo vai ficar mais difícil ainda, que cada dia que passa fica mais difícil, né? E uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região permitiu que o médico tivesse um desconto de quase R$100 mil no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O médico trabalhou em hospitais do SUS durante a pandemia de Covid-19 e tinha usado o FIES para pagar sua formação em uma faculdade particular. O desconto está previsto em lei para médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia. E moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, vivem uma experiência para lá de saborosa. É o Comida de Favela, tour gastronômico que tem o objetivo de promover encontros, valorizar a cultura da comunidade e divulgar o trabalho dos empreendedores locais. A reportagem é de Ana Ribeiro. Visibilidade para a gastronomia mareense e principalmente para quem faz os pratos, temperados com muitas pitadas de cultura e ancestralidade. Apreciado pela clientela, conquistada ao longo de 25 anos, o mocotó de Dona Fátima tem receita pernambucana. A expectativa dela é grande. Eu quero ganhar, né? Com o prato, Dona Fátima concorre na 2ª edição do Festival Comida de Favela, que teve 110 inscritos distribuídos nas categorias Melhor Comida de Bar, Restaurante ou Pensão e Melhor Comida de Rua. Desses foram selecionados 16 empreendimentos para compor o roteiro gastronômico. Uma grande celebração da cultura, da comida mareense, da potência da favela e como é que a gente pode pensar a partir da comida, o direito à cidade, a circulação. Os moradores da Maré estão pautando, na verdade, esse circuito cultural da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o Censo de Empreendedores do Complexo, realizado pela ONG Redes da Maré, o setor de alimentos e bebidas é um dos carros-chefe da economia local, com 1.118 empreendimentos, o que corresponde a 40% do total. 39% dos estabelecimentos comerciais são liderados por mulheres, como Dona Ana, vencedora da primeira edição do Comida de Favela em 2015. Esse ano, ela está de volta com o frango assado da Vila, comemorando o que mudou de lá para cá. Teve assim um aumento da venda muito bom. O frango em si, ele ficou muito conhecido. Vem gente lá do Recreio e fala assim: pô, eu te vi na televisão, tal. Tem gente de Madureira, tem muita gente aqui. Fora os encontros dentro do festival, como destacado por Dona Vanusa, a morena, que concorre com um angu especial. Receita da família paraibana, passada de geração para geração. A gente fica aqui, a gente às vezes não consegue sair, nem conhecer outras pessoas que trabalham, né? Então o festival veio até unir os empreendedores, além de divulgar nosso trabalho, fazer ser conhecida pessoas que nem sabiam que eu trabalhava aqui, que eu trabalhava com isso, passaram a conhecer. Então foi muito importante para a gente, com certeza. Já são mais de 10 mil votos para escolher os 3 vencedores de cada categoria, que serão conhecidos do público neste sábado em um evento no Parque União, com shows e roda de samba, a partir das 6 da tarde.
A comida de favela fala de muita ancestralidade, de muita memória e de muito do que a gente é, né? Então, a comida de favela é muito boa, é muito gostosa e é a oportunidade da gente ter também, pensar de forma antropofágica, né, a favela, comer ela e repensar todos esses estigmas estabelecidos pela mídia, né, para esses territórios. Então, a comida nos dá essa oportunidade da gente circular a cidade pelo desejo, por exemplo, de experimentar um prato e está aberto, na verdade, a ocupar outros espaços da cidade. E vai até amanhã em Natal a feira que reúne 60 artesãos e agricultores que oferecem produtos sem agrotóxicos. Até o encerramento são esperados mais de 12 mil visitantes. É a primeira feira potiguar da agricultura familiar e da economia solidária. A reportagem é de André Vieira, da Telesur. Mais de 12 mil pessoas são esperadas até amanhã, sábado, aqui na primeira Feira Potiguar de Agricultura Familiar e Economia Solidária. A atividade começou na última quarta-feira aqui em Natal e reúne 60 camponeses e artesãos no espaço de comercialização. São alimentos produzidos sem agrotóxicos e livres de transgênicos e artesanatos feitos a partir de cooperativas dentro de um processo solidário que ajuda principalmente as mulheres a garantir renda e superar opressões. Debater uma nova forma de construir o mundo a partir do respeito aos povos e à natureza é fundamental em tempos de crise climática. Em um momento em que o mundo está reunido na COP28, estes camponeses e artesãos mostram na prática que existe alternativa ao modelo capitalista que destrói o meio ambiente e a humanidade para garantir o lucro. A feira é um espaço inédito construído pelos movimentos populares e pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Além da comercialização dos produtos, também estão sendo realizadas aqui apresentações de experiências e trabalhos científicos para contribuir na formação das organizações do campo e da cidade. E cada noite os palcos aqui se alternam com o melhor da música nordestina durante o festival do MST por Terra, Arte e Pão. E hoje será a vez de Nação Zumbi e Academia da Berlinda. E amanhã tem Karina Burr, Odaí José e Santana, o cantador. O campo e a cidade se unem. A cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, recebe a primeira feira potiguar da agricultura familiar e da economia solidária. Francisca Dias é uma das 58 feirantes com produtos à venda. Suas mãos criam mais que figuras regionais. A arte produzida em uma cooperativa de mulheres é o que lhe possibilita sobreviver depois de meio século de vida. Eu sempre trabalhei desde os meus 13 anos, que eu trabalhava fora, sempre tive meu dinheirinho. Aí depois de 50 anos estava difícil de arrumar trabalho. Aí eu comecei, participando de uns encontros, fazendo uns cursinhos no bairro onde a gente mora. José Oliveira acampou por 7 anos antes de ser assentado na cidade de João Câmara. Filho de agricultores, trouxe para a feira abacaxi, melancia e melão, tudo produzido de forma agroecológica. Projeto oposto ao do Congresso Brasileiro, que esta semana aprovou uma lei que acelera a liberação de defensivos agrícolas em um país que consumiu em 2022 1 milhão de toneladas de agrotóxicos. Esse absurdo, que o Congresso está assinando esse pacote, de veneno para matar nós, agricultor. Essa produção a gente não bota nada químico, tudo é orgânico. A gente é contra esse sistema desse veneno. A professora Maria das Graças veio em busca de alimentos saudáveis, mas leva daqui mais do que produtos. A importância desse convívio com as pessoas, interação, cultura, conhecimento, é tudo bom. Eu acho que esse movimento pela alimentação nutritiva verdadeira, todo esse movimento da reforma agrária, do MST, para a gente conseguir tornar terras produtivas e trazer alimentos saudáveis para as pessoas. A questão da agricultura familiar, do MST, é uma questão muito importante. É uma questão de subsistência do país, sabe? E eu fico muito feliz de que tenha encontrado esse elo com a cultura, A Feira Potiguar da Agricultura Familiar e da Economia Solidária é organizada por movimentos populares e do governo do Rio Grande do Norte. Até amanhã são esperados mais de 12 mil visitantes. Dezembro começa com temporais por quase todas as regiões do país, com alerta de volumes expressivos em alguns estados. Caso do Rio Grande do Sul, onde o tempo chuvoso intercala com sol e calor. E no Sudeste, onde temporais ocorrem com eventual queda de granizo no norte do Rio,
sul do Espírito Santo e leste de Minas. Já em São Paulo, a chance de chuva é mínima. Centro-Oeste será de tempo seco e de chuvas rápidas, assim como no Nordeste. Norte, apesar do calor, pancadas de chuva podem se espalhar por boa parte da região com volumes acima de 20 milímetros. Acompanhe o tempo para este sábado nas cidades brasileiras. Nuvens com períodos de sol em São Paulo para este sábado, sem previsão de chuva. Máxima de 32 e mínima de 18. Umidade relativa do ar entre 89% e 36%. Índice ultravioleta extremo. Rio de Janeiro, dia de sol entre nuvens. Previsão de chuva a partir da manhã. Máxima de 33 e mínima de 21. Em Salvador, o sol aparece acompanhado de nuvens, sem chuva. Máxima de 33 graus e mínima de 25. Brasília, de sol com nuvens e previsão de chuva isolada à tarde. Máxima de 28 e mínima de 19. E vamos agora ao noticiário internacional. O exército israelense voltou nesta sexta-feira a atacar a faixa de Gaza após uma semana de trégua humanitária e de troca de prisioneiros. A repórter Ruda Regazi, da Telesur, tem mais informações. Hoje, às 7 da manhã, hora local na franja de Gaza. Hoje, às 7 horas da manhã, hora local na faixa de Gaza, o exército de ocupação israelense anunciou que tinha recomeçado a guerra na faixa de Gaza. Isto porque não conseguiram fechar um acordo intermediado pelo Catar e pelo Egito entre o movimento de resistência palestina Hamas e o exército de ocupação para pausar a guerra. Inclusive, durante a noite, foram discutidas diferentes propostas, onde os mediadores tentaram, por todos os meios possíveis, prolongar a trégua humanitária pelo menos por mais um dia, para ter a possibilidade de debater um cessar-ao-fogo permanente na faixa de Gaza. Mas o exército de ocupação de Israel não aceitou a proposta e decidiu retomar a guerra aqui na faixa de Gaza. E continuou e decidiu voltar a continuar a guerra aqui na franja de Gaza. O Brasil assumiu hoje, pela primeira vez, a presidência temporária do G20, o grupo de países com as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O governo brasileiro deverá propor reformas das instituições internacionais durante seu mandato, que é de 1 ano. Ao discursar hoje na abertura da COP28, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, em Dubai, nos Emirados Árabes, o presidente Lula criticou duramente a postura hipócrita de lideranças mundiais que fazem discursos eloquentes sobre o clima, mas não cumprem os acordos climáticos e investem em armas. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial. Trabalhadores do campo que têm suas lavouras de subsistência devastadas pela seca e já não podem alimentar suas famílias. Moradores das periferias das grandes cidades que perdem o pouco que têm quando a enchente arrasta tudo: casas, móveis, animais de estimação e seus próprios filhos. A injustiça que penaliza as gerações mais jovens é apenas uma das faces das desigualdades que nos aflige.
O mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, de gênero e de raça. Não é possível enfrentar a mudança do clima sem combater a desigualdade. Quem passa fome tem sua existência aprisionada na dor do presente e torna-se incapaz de pensar o amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas significa construir resiliência frente aos eventos extremos. Significa também ter condições de redirecionar esforços para a luta contra o aquecimento global. Em 2009, quando participei da COP15 em Copenhague, a arquitetura da Convenção do Clima estava à beira do colapso. As negociações fracassaram e foi preciso um grande esforço para recuperar a confiança e chegar ao Acordo de Paris em 2015. Ao retornar à presidência do Brasil, constato que estamos hoje em situação semelhante. No discurso, o presidente Lula também fez duras críticas aos países que lucram com a guerra. Você vai acompanhar ainda nesta edição. E a COP28 e as indicações para o STF e a PGR são temas em destaque na edição deste fim de semana da revista Brasil TVT, apresentada por Ana Rosa Carrara e Cosmo Silva. É neste sábado, às 6 da tarde, com reapresentação no domingo, no mesmo horário. Olá, Ana Flávia Quitério, telespectadores do seu jornal. No Revista Brasil TVT, que vai ao ar neste fim de semana, um dos destaques é a COP28, que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Outro assunto do nosso programa será as indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumirem os postos de ministros do STF e também da PGR, que devem ser sabatinados no dia 13 de dezembro. A gente espera vocês aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. E o seu jornal faz um intervalo rápido. Nós voltamos em instantes com outras notícias. Até já! Deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Aqui no Brasil tiveram início no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A data, promovida pela Organização das Nações Unidas, busca dar visibilidade a esse tema tão urgente. Só no primeiro semestre deste ano foram cometidos 722 feminicídios. Acompanhe a reportagem de Hanna Rodrigues. Pátria, Minerva e Maria Teresa. Assim se chamavam as irmãs Mirabal, assassinadas em 25 de novembro de 1960, durante a luta contra a ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana. Essa data marca os 16 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero promovido pela ONU. No Brasil, são 21 dias, porque a mobilização tem início em 20 de novembro, quando é celebrada a consciência negra. Se nós temos índices altíssimos da importunação sexual, a desigualdade no mercado de trabalho, ao feminicídio, né? Você observa que tudo isso perpassa pela questão do lugar da mulher no poder, né? Então, se essa mulher não está ocupando esse espaço de poder político, toda e qualquer ideia de política pública ou de legislação que venha trazer perspectivas de amparo, de garantias
de ampliação e consolidação dos direitos das mulheres se exaurem. Durante os 21 dias de ativismo, o Instituto Maria da Penha aborda a violência contra a mulher em campanhas com as comunidades, com os motoristas na rua e em contação de histórias para crianças. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, realiza seminários, rodas de debate, panfletagens e leva o assunto para dentro do local de trabalho. De tanto a gente, trazer essa discussão, levar para dentro do setor de trabalho, elas já conseguem, uma grande parte, já consegue identificar quando você é discriminada dentro do seu trabalho porque você é mulher, você não tem, você exerce a mesma função e não recebe o mesmo salário, ou você tem dificuldades de subir dentro da carreira, de crescimento profissional, porque você é mulher. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 34 mil casos, um aumento de quase 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, a demanda para levar proteção jurídica para as mulheres do interior ainda é grande. A má distribuição do capital humano jurídico, nessas regiões. Você não tem juiz, você não tem promotor, você não tem defensora ou defensor público. A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, Amanda Corsino, lembra que o governo Lula tem retomado políticas públicas importantes para incentivar a igualdade de gênero. Você coibir a violência dentro do mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, em relação àquelas mulheres pessoas que são discriminadas porque são responsáveis pelo cuidado de alguém dentro da família, Então, ele dá início a essa ratificação, dentre outras medidas que fortalecem a Casa da Mulher Brasileira, de combate à violência, de recursos para fortalecer essas políticas sociais que estavam abandonadas. Voltamos a falar sobre o discurso do presidente Lula na COP28. Lula pediu união para o enfrentamento dos grandes desafios das mudanças climáticas no planeta e lamentou o descumprimento de acordos. Lula também citou a impossibilidade da ONU manter a paz porque alguns países lucram com a guerra. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que as de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis.
Temos de fazê-lo de forma urgente e justa. Vamos trabalhar de forma construtiva com todos os países para pavimentar o caminho entre essa COP28 e a COP30 que sediaremos no coração da Amazônia. Não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. Todos almejamos tornar o mundo capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes, e não apenas uma minoria privilegiada, como nos convida o Papa Francisco na encíclica Todos Irmãos. Precisamos conviver na fraternidade. Muito obrigado. Funcionários da General Motors que tenham mais de 7 anos de casa e aderirem ao programa de demissão voluntária receberão um veículo ou R$ 85 mil como parte do pacote de benefícios acertado pela montadora com os sindicatos de metalúrgicos. A proposta foi aprovada hoje em assembleias em Mogi das Cruzes, São Caetano do Sul e São José dos Campos. A meta da GM é demitir 1.215 funcionários das 3 fábricas. Economistas, trabalhadores e especialistas se reúnem hoje e amanhã no auditório do DIEESE, em São Paulo, no seminário Desafios do Projeto Popular para a Industrialização do Brasil. O repórter Jomiag tem os detalhes desse encontro. De acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos, o Brasil perdeu quase 10 mil empresas e 1 milhão de empregos. O seminário Desafio do Projeto Popular para a Industrialização no Brasil discute justamente a importância da indústria e qual indústria queremos, porque não pode ser qualquer tipo de indústria. Primeiro é que nós temos que retomar um projeto de industrialização. O Brasil simplesmente abandonou a sua indústria e, por isso, ela vem perdendo espaço na nossa economia. De alguma forma, nós temos que aproveitar o momento que está se vivendo, essa discussão toda de mudança climática e, ao mesmo tempo, de revolução tecnológica. A mudança do patamar da nossa indústria é fundamental para a gente avançar e continuar crescendo. É um modelo que necessariamente deve estar articulado com os propósitos e a finalidade social. Não é industrializar por industrializar. É industrializar porque a gente precisa de uma base material para garantir direitos, e industrializar porque a gente precisa de um país com soberania, com produção, com emprego. Então a industrialização é um meio. Ela não é uma finalidade. São 3 dimensões de uma política de desenvolvimento integral. A dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão produtiva, além da dimensão democrática, da dimensão de uma inserção internacional soberana, né? E além de uma boa macroeconomia que inclua o pobre no orçamento. Mas são dimensões essenciais e elas não podem estar descasadas umas das outras. Então, toda essa dimensão de política industrial tem que ser pensada para um projeto de desenvolvimento inclusivo e ambientalmente sustentável. A gente quer uma indústria sociosustentável, ou seja, que seja sustentável ambientalmente, mas também socialmente, que ajude a superar os desafios históricos que o Brasil tem, então a investir na saúde, na educação, no desenvolvimento da ciência, no transporte, em várias áreas que afetam a vida do povo diretamente, e também soberana, que nos coloque em condições de competir mundialmente, desenvolver tecnologia e avançar num projeto de desenvolvimento nacional. Acompanhe agora fatos e imagens que marcaram a semana. Não à privatização, porque vai ser um atraso para a população do estado de São Paulo. O estado de São Paulo está indo na contramão do mundo. Por quê? Porque a privatização tem significado a piora do serviço, o aumento da tarifa. A cidade de São Bernardo, ela tem uma série de problemas e que caracterizam violações de direitos humanos.
gente chega com esse microfone na mão, né, Ana, a gente entende, os movimentos entendem que aqui é um veículo que eles podem falar em segurança, que vão ser ouvidos e respeitados. E eu acho que esse é o maior reconhecimento que a gente pode ter. O que gera empregos não é um salário menor desse ou daquele setor, não é um incentivo fiscal desse ou daquele setor. O que gera emprego maior, essa economia está demandando mais produção. E a edição de hoje chegou ao fim. Segunda-feira, às 7h, em ponto, o seu jornal está de volta ao vivo com as lutas por direitos humanos e em defesa da democracia. Um ótimo final de semana e até lá!